ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, levo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Existem algumas coisas que nós temos que aprender e que a vida ensina. O que é o bolor? O bolor. O que é o bolor? É o resultado da umidade do ar num lugar fechado. Uma coisa tão simples. Mas essa umidade do ar num lugar fechado, sem nenhuma iluminação ou com muito pouca iluminação, pode tirar a vida de pessoas. É uma morte camuflada. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim nunca andará em trevas. Nas trevas você encontra o bolor, o mofo. Em Jesus você encontra a vida, a luz. Na luz existe o calor. No calor existe a temperatura que faz você se sentir feliz. O seu corpo está a 37 graus, não interessa se você 36 alguma coisa, não interessa se você está num lugar muito quente ou num lugar muito gelado. O teu corpo está paradinho. Mas o Senhor teu Deus, todos os dias, Ele te ama tanto que Ele te dá o sol para te fazer você sentir alegria. E Ele diz: eu sou a luz. Hoje nós vamos ler um texto, vamos vencer. Porque eu estou vendo tanta gente dizer: eu quero vencer, mas está naufragando. Quem é que está errado? Será que as promessas estão escritas só para alguns e elas são para exclusividade de pessoas? Ou nós não estamos exercendo o direito que nos é dado? Nós somos filhos. Como filhos, nós temos direitos. Se nós fôssemos escravos, nós não teríamos direitos, nós teríamos obrigações. Nós somos filhos. Vamos ler hoje no livro de Mateus, capítulo 17, do 14 ao 21. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, ao qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhe ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importantíssima. Nós hoje vivemos período em que nós achamos que tudo flui numa velocidade instantânea. E tem coisas que não é bem assim. Tem coisas que você, com o tempo, vai amadurecendo e você vai percebendo os valores dessas coisas. Nesse texto, nós notamos que Jesus estava chegando. Jesus não estava presente. Só que não era só Jesus que não estava. Não estava Jesus, não estava João, não estava Tiago e não estava Mateus.
Essas 4 pessoas tinham ido a um monte, que Jesus se referiu a esse monte, porque Jesus tinha que um particular, esses 3, e conversava com eles. Quando ele desceu, estava a multidão, e não estava só a multidão, é que Mateus é bonzinho para escrever. Marcos diz que estava os escribas discutindo e levantando uma tremenda de uma discussão por causa do que tinha acontecido. E quando Jesus chegou, perguntou o que aconteceu. Este homem se adiantou e falou: eu trouxe meu filho e queria que ele fosse curado. Eu trouxe meu filho e meu filho é lunático, ele é epilético, ele tem uma doença que ele cai no fogo e muitas vezes range os dentes e ele começa a espumar, ele tem uma dificuldade, ele vai, se eu não estou próximo dele, ele vai ir no fogo ou na água e pode morrer afogado ou morrer queimado. E eu a minha vida toda tenho feito isso. Já não era uma criança pequena, já era uma criança grande. Não era alguém pitoquinho, já era um homem, uma pessoa formada. Olha o que acontece. E a discussão está feita. Por quê? Os discípulos não tinham feito a lição de casa deles. Se o homem tivesse chegado lá, o filho dele tivesse curado, não tinha nada. Mas isso não aconteceu. Mas espera lá. Mas a oração dele não deu resposta, ele não conseguiu. Poxa, os discípulos, 9 discípulos que ficaram, não tinham capacidade de resolver um probleminha que Jesus já tinha mostrado para eles que era simples. Jesus estava aqui numa fase, para vocês entenderem, que Jesus já estava se despedindo dos seus discípulos. Ele já estava dizendo para eles: é minha hora de ir embora, eu vou ser maltratado, eu estou indo. João Batista veio na função de Elias e nem foi reconhecido. Eu estou aqui. Jesus estava tratando com os próximos. Por isso que Jesus estava ficando longe da multidão. Mas a multidão vai aonde tem resposta. A multidão vai aonde o poder de Deus se manifesta. E eles viram os discípulos e ali eles esperavam a solução, esperavam a resposta para o problema. E é óbvio, os do contra também estavam lá. Aqueles que torciam para as coisas dar errado. Vocês nunca viram alguém que torce para as coisas dar errado? Você faz tudo para dar certo, tem um ali, ó, torcendo para que não dê certo. Por quê? Se não der certo, ah lá, eu estou certo. E estavam lá os do contra. E obviamente os do contra fazem o barulho, faz a oposição. Jesus não foi discutir com seus discípulos. Jesus chegou para esse homem. Mateus foi de novo muito simples, mas Marcos e Lucas é mais cuidadoso. Chega para esse homem e fala: é possível mudar a situação do teu filho. Você crê? Sabe o que esse homem gritou e falou? Senhor, me ajuda a crer, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, me dá a resposta, me ajuda a fortalecer a minha incredulidade. Porque ele não cria que o filho dele poderia ser curado. Ele tinha levado o filho dele para ser curado, mas como se fosse mais um papel, leva mais uma folhinha. Não é porque ele acreditava que Deus poderia fazer a mudança. Ele era só mais um dizendo: estou cumprindo a minha parte. Ele não ia porque ele cria que a coisa podia mudar. Jesus conhece o coração das pessoas. Os que estão trazendo, os que faziam. E chegou ali e falou: você crê? Eu posso. Na hora, o homem falou, em brado, em choro, em lágrimas: me ajuda a crer, me ajuda a crer, eu quero crer que é possível. E Jesus mandou trazer meu menino. Marcos foi muito além. Marcos fala assim: ele começou a ter um ataque epilético. Jesus foi e repreendeu com sabedoria. Ele não falou: sai epilepsia, ele falou: espírito de surdez, espírito de mudo. Foi isso que ele falou: sai desse corpo. E na mesma hora, sabe como ficou esse menino? Mais uma vez, como morto. Sabe o que a multidão falava? Ih, morreu. Porque os do contra são mais dos que os que creem. Os do contra estão torcendo para ver um show, para ver uma desgraça acontecer, para ver uma situação ruim se fazer presente, para poder dizer: eu não disse, eu sabia que era um charlatão, eu sabia que era uma afronta, eu sabia, só Deus pode curar. O que é isso? Quem é ele se pôr no lugar de Deus? Não reconhece que às vezes Deus unge pessoas e dá autoridade para essas pessoas agirem em nome dele.